Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, transmitido ao vivo das 11 ao meio-dia e reapresentado em vários horários aqui pela viamorena.com. Neste horário das 11 ao meio-dia, feito ao vivo, a gente está transmitindo também via Facebook. E se você quiser assistir o programa no horário que você bem entender, é só procurar no Facebook, que lá tem uma galeria de vídeos e todos os programas que nós apresentamos, mais o programa Boca do Povo, entrevistas em geral, estão na galeria do YouTube, YouTube/Via Morena, canal da Via Morena. Ou vai no viamorena.com e lá tem um menu para você entrar na galeria e assistir os vídeos que você entender. Para participar do programa, você basta mandar uma mensagem via Facebook, tá ligado? Se você quiser saber alguma informação que você precisar, alguma curiosidade que você queira satisfazer, alguma crítica, né, que você queira fazer, algum debate do qual você queira participar, é só entrar no Facebook que a gente resolve. A gente conversa, a gente está aqui para isso. Entra 2020, o governo mudando uma disposição que parece que foi sistemática até agora na administração do Jair Bolsonaro, que foram as chamadas pautas comportamentais. Ele agora vai partir para as pautas econômicas. Aliás, o que salvou as aparências do governo no primeiro ano foram exatamente as pautas econômicas. Foi a reforma da Previdência Social, foi o rescaldo da reforma da trabalhista, que permitiram, né, um ligeiro suspiro favorável da economia brasileira. Reduziu o número de desempregados, controlou a inflação, manteve um controle sobre a cota, sobre o câmbio, né, o dólar, perdeu muito pouco no balanço comercial. E a tal de pauta comportamental só serviu para distrair a atenção e agradar e provocar uma discussão sem muito conteúdo entre aqueles que são a favor dessas pautas e os que não são contra, e aqueles que não têm nada a ver com isso também, né? O governo está certo em resolver os problemas da economia. Nosso problema aqui não é LGBT, não é homem casar com homem, mulher casar com mulher. Nosso problema aqui não é ideologia de gênero, que o cara, homem com mulher, mulher com homem, homem veste azul, mulher veste rosa. Não tem nada disso. Isso aí, essas pautas de LGBT, de ideologia de gênero, escola sem partido, isso não é pauta de países de esquerda, não. Essas pautas estão nos países democráticos, nos países liberais, que a pessoa faz o que bem entende. Negócio de você querer, você
o homem só pode casar com mulher. O problema do homem, o problema da mulher. Se a mulher quiser casar com outra mulher, é problema dela. O que o Estado tem a ver com isso? O Estado. Quer dizer, você pode até não gostar, achar ruim, recriminar, censurar, discriminar, aplicar uma boa dose de preconceito, mas o Estado é laico, o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não foi feito para cuidar disso. O Estado foi feito para oferecer padrão de qualidade de vida boa para o seu povo. E um padrão de qualidade de vida bom para o povo você oferece com medidas econômicas que facilitem a vida das pessoas, principalmente do trabalhador. O Estado não tem que ligar para ideologia de gênero, não tem que ligar para LGBT, não tem que ligar para educação das pessoas, não tem que ligar para a cultura das pessoas. Tem que incentivar as atividades culturais como elas existem. Não pode dirigir, como estão querendo agora dirigir, né? Tal. Tem que dirigir nada. Cultura não é o Estado que faz nascer, a cultura nasce do povo. A educação não é a escola que dá, a escola dá ensino. A educação tem que vir de casa. Você que ensina seu filho o que você quiser. E o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com a educação do seu filho. O que o Estado tem que garantir é que a educação que o seu filho vai dar é a melhor que tem para o seu filho e para influenciar aqueles que estão ao lado do seu filho. Então, o que o governo tem que ficar preocupado mesmo é com as reformas. Primeira reforma que esse governo tentou e conseguiu, a duras penas, com enorme sacrifício para a classe trabalhadora, foi a reforma da Previdência. E agora vai tentar, e eu acho bem mais difícil, vai tentar a reforma tributária, que aliás, devia ter sido a primeira das reformas. Eu sempre falei isso aqui, continuo repetindo, e convencido de que, se o governo tivesse feito a primeira reforma tributária, teria dado maior aquecimento à economia. Também não adianta fazer a reforma tributária do jeito que querem fazer aí. Não vai resolver nada. Reforma tributária é aquela, não apenas a que simplifica. Que você tem 100 impostos para pagar. Vai ficar só 20. Só que os 20 você vai pagar o mesmo tanto que você pagava nos 100%. Você está trocando 6 por meia dúzia. A reforma tributária, ela tem que rever o imposto de renda, criar mecanismos para que as pessoas, para que o percentual que você paga do imposto de renda seja corrigido. Cria-se um índice, adota-se um índice que já existe, mas que as pessoas não fiquem reféns de um percentual único e eterno, como esse tempo aí, que não muda. Precisa mudar. A reforma tributária não pode aumentar impostos. Não pode criar novos impostos. Tem que reduzir o número de impostos que tem aí. As subtributações, aquilo que você cobra em cima de outra coisa, já tem.
Aqui no Brasil, por exemplo, você paga IPVA, que é o imposto do automóvel. IPVA. Aí, você começa a dirigir, entra numa estrada, você pega um pedágio. Quer dizer, você pagou IPVA para você ter direito a ter estrada. Porque para onde é que vai o dinheiro do IPVA? Tem que ir para a manutenção das estradas, para a duplicação das estradas, para a construção de novas estradas. Porque é muito grande o número de carros colocados no mercado todos os dias. Pagando imposto. Então esses impostos, essas coisas que você paga 2 vezes, é um absurdo, tem que acabar isso. O motorista no Brasil tem que ter direito à estrada. Pode privatizar a estrada. Aí privatiza e acontece o que acontece aqui no Mato Grosso do Sul. Esta CCR Vias, MS Vias, acha que não precisava ter, precisa duplicar. Claro, para ela que tem que duplicar, não precisa duplicar mesmo. Mas também não precisa pagar pedágio. O governo do estado vai privatizar várias rodovias estaduais, MS. O pessoal vai cobrar pedágio. Cobrar pedágio para tapar buraco. Tapar buraco. As estradas já estão asfaltadas. Quem vai empreitar a manutenção da estrada não vai ter que duplicar e a gente vai pagar. Então essas coisas têm que acabar. Taxa de iluminação pública. Outra barbaridade. O cidadão paga IPTU. Algumas prefeituras cobram o olho da cara do IPTU. O cidadão não tem direito à iluminação pública. Nenhuma iluminação. Porque da casa dele ele paga. Então essas coisas têm que acabar. E se não acaba, pelo menos, regulamenta de modo a quem não tiver iluminação pública não precisa pagar. Porque a lei da iluminação pública, aqui em Campo Grande eu conheço bem, é o seguinte: quem não tem iluminação pública na rua, paga do mesmo jeito. Por quê? Parte-se do princípio de que você vai ser beneficiário da iluminação pública quando você sair da sua rua e trafegar por uma rua onde há iluminação pública. Isso aí é cabotinismo. É patifaria no duro. Você precisa mudar. Você precisa acabar. O governo precisa cobrar menos impostos, reduzir o IPI, reduzir o ICMS. Não é normal se pagar 27% de ICMS de energia elétrica. Não é possível. Onde é que a gente vai parar? Então fazer reforma tributária, não mexer com isso, é uma reforma tributária vazia e que não vai contribuir em nada, nem mesmo com a política do governo de aquecer o mercado. A única coisa que há é que você vai ter menos burocracia, vai reduzir um pouco a burocracia, mas que não há nenhuma outra contrapartida, né? E isso é muito ruim e muito grave. Queria ouvir sua opinião sobre a reforma tributária. É um assunto técnico, né? Mas de repente você sabe. Agradecer ao Elvington Lopes Pacheco, Roger Sampaio Prado,
Meu amigo Fonseca Júnior. Onde é que está o Fonseca Júnior? Sumiu, né? Nunca mais vi ele. Colega nosso. Neuri Souza Carvalho. Denilson Galiano. Muito obrigado a todos pela audiência. Mas eu falava da mudança, né, do governo. Aliás, o Bolsonaro está aprendendo rápido, né? Aprendendo rápido. Está se transformando num social-democrata por excelência. Está deixando aquele ranço direitista, né, de extrema-direita, de, como é que chama o cara lá, brilhante Ustra, de jogar a população contra o Senado, contra a Câmara, contra o Supremo Tribunal Federal, e entendendo que na democracia tem que ter esses poderes. E esses poderes, quando estão desagradando uns, estão desagradando a determinados grupos, é porque estão agindo dentro e de acordo com a lei. Eu não ponho minha mão no fogo por... Muito obrigado, José Carlos Santana, pela audiência. Põe minha mão no fogo por nenhum deputado, por nenhum senador, por nenhum ministro, nada. Mas eles estão aí. Eles existem. Existe na lei, na Constituição, dispositivo para a gente se livrar desses caras. Mas isso aí não acontece da noite para o dia. A não ser que haja um golpe. A não ser que haja uma intervenção. Já, como diz os intervencionistas. Intervenção militar, já. A gente nota que os militares no Brasil hoje, com o Exército, Marinha e Força Aérea, Forças Armadas profissionalizadas, não querem saber de se meter em aventura política. A última aventura dos militares aconteceu em 1964 e eles quebraram a cara. Então não querem mais. E já tiveram oportunidade de fazer isso. Foi no governo dito esquerdista do Lula, no governo da Dilma, não fizeram. Não vão fazer agora. Quem estiver esperando por isso, pode tirar o cavalo da chuva. Não vai haver intervenção militar. Por quê? Porque o Bolsonaro está aprendendo. O Bolsonaro está se convencendo de que, mesmo sendo ele de direita, de extrema-direita, o regime brasileiro é uma democracia já consolidada. Não pensem vocês que o Trump gosta da democracia americana. E se dependesse dele, já tinha até acabado com a democracia. Mas ele tem que comer com o cabresto curto do Estado Democrático de Direito, da maior e mais antiga democracia do planeta. Vai ter que comer na mão das decisões da maioria. Não vai ter como, não vai ter espaço para o aventureirismo. Então ele sabe disso. Tanto que já está em campanha para a reeleição. E nem tentou. Porque ele sabia que ia dar com os burros na água. E o Bolsonaro, inteligente que é, admirador do Trump, admirador do Netanyahu lá de Israel, ele está admirando exatamente dois países onde há democracia consolidada. Admirando dirigentes desses dois países. Então não tem, e sabe que aqui no Brasil não tem espaço para aventureirismo institucional. Principalmente se depender das Forças Armadas. As Forças Armadas já mostraram que querem um governo
democrático, um governo que respeite as leis, um governo que não dê proteção a minorias extremistas, fundamentalistas, um governo que seja o governo de todos os brasileiros e não apenas o governo dos evangélicos, o governo dos evangélicos pentecostais, dos militares, meia dúzia de militares aí que ainda tem muita saudade do tempo dos generais. Não pode ser um governo do Olavo de Carvalho, tem que ser um governo para toda a população brasileira, principalmente para convencer aqueles que não votaram nele. A grande importância está aí. E a expectativa é de que ele aprenda com mais rapidez e transforme esse país, além de um país democrático que é, num país soberanamente de política econômica definida, definitiva e que venha ao encontro dos interesses das pessoas. Agradecer ao João Arruda Brasil Neto, obrigado Brasil Neto, pela sua audiência. Eu conheci um colega nosso, sumiu esse colega nosso, que de Dourados ele foi para Aquidauana, na de Aquidauana foi para Dourados, foi candidato, foi vereador em Aquidauana, depois foi candidato a prefeito em Aquidauana, perdeu a eleição e mudou-se para Dourados. Muito meu amigo, o sobrenome dele era Zambuja, mas muito meu amigo, gostava muito dele, militamos juntos em um partido aí e tal. Sumiu o Brasil Neto. Agora eu vejo o nome de Brasil Neto aqui e me dá saudade do Brasil Neto daqueles tempos. Um abraço para o Nelson Copinha, para o Adeir Bregantim Barbosa, para Ellen Gasparotto, e meu amigo do Facebook, o Zacarias Baixa, o doutor Zacarias Baixa, assistindo nosso programa. Muita honra para nós. Então, gente, o negócio é economia. Eu sempre disse aqui nesse programa que quem derruba governo é fracasso na política econômica. Eu não conheço nenhum governo que tenha acertado direito, tenha acertado tudo na economia, que não tenha permanecido no poder. Nenhum partido acertou na economia, vai embora. O povo reconhece isso. Não adianta ficar fazendo discurso filosófico. O povo pode até entender, colocar um discurso filosófico radical, de direita ou de esquerda, à frente de um fracasso da política econômica. Utilizar para justificar a sua decepção com a política econômica. Mas nunca, jamais vai superar a frustração de uma política econômica fracassada. Quem derrubou o Collor foi o fracasso na política econômica. Fracasso que começou no primeiro dia do mandato dele, com aquele negócio de bloquear passivos e tal. Quem derrubou o governo da Dilma foi o fracasso na política econômica. Ela ia muito bem no primeiro governo. No final do primeiro governo já começou a sentir o fracasso da política econômica. E você sabe por quê que a política econômica do PT, no governo do Lula e no primeiro governo da Dilma, não foi um fracasso? Foi até bom. O governo do Lula chegou a 7% do PIB. PIB chinês. Por quê? Por causa da CPMF. E eu não defendo, eu acho que não tem que ter imposto, não. O governo tem que ter criatividade para trabalhar, e já foi dada as dicas aqui, reduzir os impostos. Quanto mais você reduz imposto, quanto mais você esfria o imposto, mais você esquenta a economia. E o grande exemplo disso são os Estados Unidos. Lá está o exemplo de como se fazer política econômica. Reduz ao máximo os impostos, abrem-se mais vagas de emprego
e a economia vai crescendo. Tanto é que hoje a maior economia do mundo e crescendo mesmo ou por estar no governo do Trump. Quem pode salvar o Trump no governo, na eleição, é exatamente a política econômica. E a falta de uma definição mais clara dos democratas com os seus candidatos. Seus programas de governo até agora ninguém viu nada, né? Estão lá debatendo o sexo dos anjos, enquanto que o Trump está garantindo emprego para todo mundo. É o tal negócio. Agradecer aí o Adriana Cristina Agipert, William Ferreira, meu amigo Dante Filho assistindo ao programa, muito obrigado pela audiência. No próximo bloco, vou continuar falando das mudanças no governo do Bolsonaro, que pelo menos é que espera que ele faça, né, de mudança para o Brasil crescer, e outros assuntos de interesse da política de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Depois do tempo em Brasília e em Campo Grande. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Muito bem, um perrengue danado, essa nomeação da Regina Duarte para a Secretaria de Cultura. Para começar, eu acho que não deveria nem ter essa tal de Secretaria de Cultura, Ministério de Cultura. Tudo isso é uma coisa extremamente fascista, né? Do Estado querer dirigir a cultura. O Estado não tem que dirigir nada de cultura. Duas coisas que eu acho que o Estado não tem que se meter. É na cultura e nas relações de trabalho. Eu me lembro bem na época em que o Dr. Wilson Barbosa Martins foi governador pela primeira vez, criou uma secretaria de trabalho. E essa secretaria desandou a organizar sindicato. O que tem a ver o Estado organizar sindicato, meu? Era Sindicalizando Muda, era o nome da campanha.
sindicalizando muda. O Estado orientar a cultura, não tem nada disso, cultura é do povo. O que o Estado vai fazer, por exemplo, com um carnaval, é investir no carnaval para vir mais gente para a cidade. Rio de Janeiro, por exemplo, tem que investir no carnaval para vir mais gente, para conseguir mais emprego, arrecadar mais impostos, isso. Agora, deixa a festa para o povo organizar. Deixa a festa, o espetáculo, para o povo organizar. Vai dar prêmio, tem um prêmio aí do Roberto Alvim, de triste memória, prêmio para autor, sei lá, autor, era autor. Aí você cria regras para participação no concurso. Está vendo as regras? O cara tem que ser católico, evangélico, a mulher tem que usar saia abaixo do joelho, é bobagem. A literatura tem que ser, a arte tem que ser, a arte plástica tem que ser paisagem. É o que eu entendi lá, deu para entender isso. Em outras palavras, né? Não tem nada disso. Quer dar prêmio, dá, não quer, não dá. Agora não vai querer dirigir o trabalho do artista. Não, você tem que fazer assim. Fazer assado. Se fizer assim, não concorre. Tem que ser, obedecer isso aqui. Tem que ser uma arte que o presidente goste. Uma arte que o secretário de Cultura goste. Se ele não gostar, não pode participar. Sou contra isso. Sou contra, por exemplo, a Fundação de Cultura do Estado, no governo do Putinelli, patrocinou dezenas, quase uma centena de livros de autores desconhecidos. Livros, alguns até de excelente qualidade, do ponto de vista literário, do ponto de vista técnico, da edição muito bom, mas que foram para o arquivo, né? Os depósitos. Alguns foram dados aí para poucas bibliotecas receberam. Ninguém abriu, ninguém sabe. Por quê? Porque não foi dada divulgação ao livro. Então, o Estado não tem que se meter nisso. Literatura, deixa as editoras. Deixa as editoras se virar. A editora vai publicar aquilo que ela acha que tem retorno do ponto de vista financeiro. Por que vai editar livro do Sérgio Cruz? A editora não vai editar. Porque o Sérgio Cruz não sabe escrever. Ele escreve lá que ele acha que é bom, mas não é. Vai escrever, publicar livro de autores que vai dar resultado e a própria editora vai divulgar o disco, tá? Trabalhar o livro ou o CD, sei lá. Tem que estar e ficar se metendo em cultura. Então o Putinelli, não sei nesse governo da Zambuja, eu não vi nenhuma edição por aí ainda, mas o Putinelli abusou das edições. Editava, imprimia, ia para o depósito. Essas obras não tinham nenhuma divulgação. Era dinheiro público jogado fora. Então, a atividade cultural, você incentiva para que haja retorno. Se não retorno financeiro, que haja retorno pelo menos em nível de cultura, de aprendizado. Agora, esse perrengue aí em torno da Regina Duarte é uma palhaçada. Não tem nada a ver. Antes a Regina Duarte do que um Roberto Alvim. Porque a Regina Duarte, ela é conservadora, ela é fazendeira, ela é até de direita, mas não é nazista, não é fascista. Conhece a arte, né,
de representar. Então, esse negócio, essa briga que tem aí, Zé de Abreu, pessoal contra, um bocado de gente aí contra a nomeação da Regina Duarte, e eu acho que o Bolsonaro fez muito bem tê-la nomeado. Melhor nomear a Regina Duarte do que nomear um aloprado do grupo do Olavo de Carvalho, né? Tipo esse ministro da Educação, esse secretário aí de Comunicação Social. Acho fez bem. Outra coisa, a Regina Duarte não precisa disso aí, não. Não precisa disso. Tanto não precisa que deixou um contrato de R$60 mil por mês na Rede Globo para não fazer nada. E R$120 mil quando representava, quando representa nas novelas. Então, não precisa disso. Não preencheu o formato que ela havia proposto, cai fora. Mas é melhor que esse lugar esteja ocupado por uma pessoa conhecida. Uma pessoa que não vai perseguir artista, como ocorre hoje. Talvez seja ela um bloqueio para essa perseguição aos artistas. Então, eu quero agradecer aqui ao Valdemir Batista de Souza. Sumiu meu pessoal que está assistindo aqui, ó. Onde é que foi parar? Agradecer a audiência de todo mundo a este programa. E quero finalizar comentando aqui algo que eu devia ter feito antes. Ontem eu falei de uma declaração dada pelo Alexandre Garcia, uma comparação infeliz de brasileiros com japoneses. Quero falar aqui desta ojeriza, deste ódio que alguns setores da sociedade têm contra a imprensa. A declaração deste do próprio presidente da República, se ele vem rotineiramente fazendo isso, que a imprensa, jornalistas mentem. E quando ele fala jornalistas mentem, ele deixa de fora só Alexandre Garcia, que ele terminou compartilhando um vídeo do Alexandre Garcia. Eu acho tudo mentiroso. Isso aí vai jogando a imprensa, o povo contra a imprensa. É uma forma de tentar corroer, corromper a democracia. A democracia que permite a imprensa, que não censura a imprensa, esse regime não presta. Agora, existe jornalista que mente, existe advogado que mente, existe político que mente, e a maioria esmagadora dos políticos mentem. Mentem para o povo durante a campanha, depois da eleição. Tem médico que mente, padre que mente, pastor evangélico que mente. Em todas as categorias há o mentiroso, há os mentirosos. E em toda categoria há aqueles que não mentem. E o jornalista brasileiro, tá aí o pau que dava
na Rede Globo, né? Rede Globo, isso é bom, Rede Globo. Rede Globo era a geni da televisão brasileira, continua. Mas tem mostrado um jornalismo altamente profissional. E você não pode dizer que não, porque você não assiste à Rede Globo. Eu posso dizer que sim, porque eu assisto e assumo. Assisto à Rede Globo, Globo News, tudo que é Globo Mais, Viva, tudo quanto é coisa da Rede Globo, assim, sabe por quê? Porque tem qualidade de programação, qualidade técnica, qualidade filosófica, qualidade. A melhor qualidade que existe em programação da televisão brasileira está na Rede Globo. As outras emissoras, SBT, Rede, Band, Record, elas pautam na Rede Globo. Elas não dão notícias diferentes das notícias que são dadas na Rede Globo. Até porque notícia você não inventa. Notícia é coisa que acontece. E se uma emissora qualquer divulgar, apresentar a notícia de algo que não aconteceu, ela vai ser desmascarada na hora. Pela rede social, por outras emissoras. Hoje a gente vive um período em que não pode vacilar, que não pode mentir. É melhor você não falar nada, ficar quieto, a você falar aquilo que você não sabe, que você não tem certeza. Então, eu fico muito preocupado quando uma pessoa na estatura do presidente da República critica a imprensa, critica os jornalistas, critica os órgãos de imprensa. E até discriminam determinados órgãos. Estou vendo aí essa campanha contra a Rede Globo. Não pode anunciar na Rede Globo. Bobagem. Ninguém anuncia na Rede Globo porque a Rede Globo é ruim, porque a Rede Globo, porque é da oposição ao governo, não. Quem não anuncia na Rede Globo é porque não tem grana para anunciar na Rede Globo. Aí então tem que procurar uma opção compatível com o seu orçamento de publicidade e propaganda. O Estado perde quando não anuncia na Rede Globo. A União, que os Estados não, os Estados anunciam na Rede Globo. O anunciante está atrás de quem veja o seu anúncio. Não adianta nada você anunciar numa emissora que é amiga do governo. Ah, não, só vou assistir que é gozado. Quando você fala bem do governo, aí você é um jornalista sério. Viado. Alexandre Garcia, está lá o slogan dele, o jornalista mais respeitado do Brasil. É o que acha o pessoal do Bolsonaro. Porque ele puxa saco do Bolsonaro. Porque ele não tem coragem de criticar, ou interesse, né, em criticar o governo. E a imprensa livre, independente, é aquela que mostra a notícia. O comentário é outra história. O editorial, a opinião é outra coisa. Tem nada a ver com a notícia. A imprensa não pode deixar de dar notícia que aconteceu. Morreu o cara, morreu. O governo construiu uma obra, está construída a obra. O governo destruiu uma obra, está destruída a obra. Mas tem que dar notícia. Agora, a opinião é outra história. Não existe opinião imparcial. Toda opinião é parcial. Toda opinião é passível do contraditório. Eu tenho minha opinião sobre determinada coisa, você tem outra opinião com relação àquilo que eu opino, então dá o debate. E do debate é que você vai apurar a verdade, porque você vai se aprofunda tal.
Então, em nome dos colegas jornalistas de todo o Brasil, ofendidos, injuriados, censurados, fica aqui o meu mais solene protesto. Sabe o que vai resultar o meu protesto? Em absolutamente nada. Mas fica aí pelo menos uma voz perdida na multidão para que as pessoas reflitam sobre aquilo que eu tenho dito aqui. Agradecer ao José, meu amigo Zé Aquino Correia, agradecer ao Genário Spinuoli Silva, José Rocha, todo mundo aqui ligado aqui na viamorena.com, assistindo a esse programinha. Muito obrigado por sua atenção. A gente volta na próxima quarta-feira, amanhã. Amanhã volta para mais uma edição do programa Sérgio Cruz. Tchau, pica-pau.